olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi. Nós estamos aqui com o nosso programa Retrato da História. E hoje nós vamos encerrar um ciclo justamente de falar de políticos. E nós vamos falar de um político muito importante para aquilo que nós temos hoje, de estabilidade, de ordem e progresso dentro do nosso país. É um político que, inclusive, exatamente hoje, iria fazer aniversário no dia 28/6, que é justamente Itamar Gautiero Franco. Ele nasceu em 1930 na Bahia e faleceu em 2011 em São Paulo. Ele estava indo justamente do Rio de Janeiro para a Bahia, tá? Pedimos a Deus que possamos dar ao país um governo transparente. A nossa vida e daqueles que estarão comigo é uma vida limpa. E a nação pode estar certa que não haverá corruptos no meu governo, tá? Esses dizeres foram ditos lá por Itamar Franco, quando do afastamento do presidente Collor pelo Congresso, em 2/10/1992, no processo de impeachment. Então, nós temos uma imagem aí do processo de impeachment, justamente lá do Collor, tá? Que ficou um período de 2 anos e foi afastado. Foi o único presidente do regime republicano que sofreu esse processo de impeachment, tá? Então, Itamar começou na política, na cidade, que é a sua terra natal, lá de Juiz de Fora. Ele atingiu o auge, do seu processo político em 1992, quando ele assumiu a presidência da República, justamente o processo de impeachment lá que teve o presidente Collor, tá? Que tinha sido eleito em 1989. Então nós temos uma imagem aí, justamente da cidade de Juiz de Fora, local que ele nasceu, E ele é filho de Augusto César Itália Gautiero. Ele nasceu justamente hoje, nós estamos comemorando o aniversário dele, dia 28/6/1930, justamente no navio. Ele estava indo, chamado Ita, do Rio de Janeiro para o Salão. Engraçado, Itamar, justamente foi feita essa conotação. Então nós temos aí uma imagem do grande nosso líder, Itamar Franco, que ficou, gente, um período de 2 anos, mas que realmente fez coisas muito importantes para o nosso país, tá? Ele se formou em engenharia em 1955 na Universidade Federal lá de Juiz de Fora, que é uma das mais conceituadas universidades aí do nosso país. Então nós temos uma imagem aí da universidade lá de Juiz de Fora, uma grande universidade realmente que tem cursos muito avançados lá, tá? Ele entrou na política em 1950, lá no PTB, ele foi candidato a vereador em 1958 e a vice-prefeito, mas ele não se elegeu, tá? Com o regime militar, em 1964, ele entrou lá no MDB e foi eleito aí prefeito de Juiz de Fora, de 1967 a 71, e ele foi reeleito depois em 1972. Então nós temos uma imagem aí, de Itamar novo, lá na cidade de Juiz de Fora, justamente nós temos lá também a prefeitura da cidade, tá? Ele se casou com a Ana Elisa Sureiros e ele teve 2 filhas, a Georgiana e a Fabiana, que elas são muito discretas e avessas à publicidade. Ele divorciou, no caso da Ana Elisa, em 1978. Então nós temos uma imagem aí da sua família, ele junto com a Georgiana e a Fabiana, suas 2 filhas, tá? Ele renunciou ao cargo lá de prefeito da cidade de Juiz de Fora para concorrer e ser eleito senador por Minas em 1975. Então nós temos uma imagem já de Itamar lá no Congresso Nacional como senador, tá? Em virtude do cargo de senador, ele teve realmente muita influência no MDB e ele foi galgado ao cargo de líder em 1976, 77 lá no Senado. Então nós temos aí uma outra imagem da liderança do seu gabinete lá, no caso em Brasília, como vice-líder e tal. Na década de 1980, o pluripartidarismo, ele voltou por um decreto naquela época, de lei ao país, e ele ingressou no PMDB, que era o antigo MDB, partido da oposição do regime militar. Então nós temos aí, ele como senador, e justamente já dentro do seu partido, que ele ficou por muito tempo, que foi o MDB, tá? Em 1982, ele foi reeleito senador e ele apoiou as eleições diretas já, votando em Tancredo Neves, lá no colégio eleitoral, tá? Para presidente. Então nós temos uma imagem justamente do Itamar junto com o Tancredo Neves, que nós inclusive já falamos nos nossos programas anteriores também, tá? Depois ele migrou para o Partido Liberal em 1986,
e para disputar o governo de Minas, mas ele perdeu e aí ele continuou no cargo de senador, justamente contribuindo lá para a Constituição de 1988. Então nós temos uma outra imagem também aí dele, né? Justamente aí como se estivesse agradecendo até aquele momento todas as virtudes e todos os cargos que ele assumiu e que foi realmente interessante a trajetória desse grande político oriundo da cidade mineira de Juiz de Fora, né? Um estado que tem tradição. Você vê, nós falamos de várias personalidades aqui da nossa política e realmente nós falamos de vários mineiros, começando com JK, Tancredo Neves, e agora nós estamos falando desse grande líder, o Itamar Franco. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não. Hoje nós estamos falando de uma personalidade que foi o grande responsável pela estabilidade política, social e financeira que o nosso país tem hoje, que é o presidente Itamar Franco. Tá? É só um minutinho e nós já voltamos.